Olha, Marília, essa correção já deveria ter sido feita, né? O Marcos Braz ficou postando no X, né? Que aliás caiu. Não é, ninguém entra mais no X desde que o Alexandre de Moraes proibiu, já caiu, já não está mais no ar. Ele postou um cubo de gelo e uma gota de sangue, o famoso gelo no sangue, quando todo mundo sabe que no caso dele é gelo no cérebro, né? Mas essa janela tinha que ter sido feita como fez o Cruzeiro, que contratou todos eles antes da janela abrir. Ele contratou quando a janela está fechando, ou seja, o Flamengo jogou a janela inteira sem esses reforços e sendo acometido de uma epidemia de contusões musculares. É uma boa janela? É, mas, por exemplo, o Michael já está fora por pelo menos 2 meses. Nós vamos entrar agora em setembro, ele está praticamente fora do resto da temporada, vai voltar no finalzinho. O La Plata, o Alexandre e o Alcaraz, nós ainda vamos ter que ter. O Flamengo já conseguiu escrever e supostamente pode escalar, ou pelo menos botar entre os relacionados, o Alexandre e o Alcaraz. Não acredito que fará isso contra o Corinthians, porque ele viu a besteira que ele fez de colocar o Michael para jogar, vindo de um voo de não sei quantas 1000 horas da Arábia Saudita. O Michael jogou 90 minutos no jogo e se estourou com 10 minutos em campo no segundo. Então, não acredito que nem Alexandre nem Alcaraz vão começar jogando, mas estarão no banco. Aliás, o Flamengo, para mim, a surpresa está mais ou menos dando a entender que vai escalar um time bem forte contra o Corinthians. Eu achei que ia ser um catado, mas a escalação que está mais ou menos sendo apontada é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. É um time forte. É um time bem forte. Diziam que ia poupar o Gerson, porque o Gerson já está há 34 partidas sem ser poupado, mas o Gerson não gosta de ser poupado. O Gerson ele é o primeiro a dizer, não, eu prefiro jogar. Me poupa no treino, mas eu quero jogar. Então parece que ele vai jogar. E essa escalação aí me parece uma escalação forte o suficiente para, em condições normais de temperatura e pressão, derrotar esse Corinthians que vem se arrastando, né? O jogo de ontem deu pena do Corinthians. Gustavo Henrique ainda salvou a pátria no sentido de manter uma esperança viva com aquele golzinho no final. Mas jogando essa bolinha que o Corinthians está ganhando, jogando, ele não vai ganhar do Juventude. Não consigo imaginar isso. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo tem esses reforços. Acho que a janela deles é uma das melhores. Não votei na do Flamengo, votei na do Botafogo, que o Botafogo acaba de contratar mais um lateral esquerdo, Vitinho. Lateral esquerdo ou direito? Agora me confundi. Vitinho. E trouxe o Almada, e já tinha o Luiz Henrique, enfim. O Botafogo vem fazendo uma janela no ano espetacular. Mas é isso aí que o Flamengo tem. Corre um leve, vamos assim dizer, um leve rumor de que até o dia 8, né, que é quando termina a janela, 8 ou 2, já não sei mais, é no início de setembro. O Flamengo ainda poderia aparecer... 2, né? Obrigado, Patrícia. O Flamengo ainda poderia aparecer com uma quinta carta na manga. Fala-se naquele Depay, fala-se no Danilo, mas eu estou achando pouco provável. Eu acho que vai ficar nesses 4 mesmo, e que estão chegando em boa hora. Porque a gente soube hoje, por exemplo, que o De La Cruz vai ficar pelo menos 1 mês fora. E o Michael, pelo menos 2. Então, olha, chegaram, tomara que desempenhem. Não aconteça nada como aconteceu com o Michael, que chegou e já vai ficar 2 meses para cima fora. Por conta disso, ele não deve ser inscrito. O Flamengo pode fazer 3 substituições, né, na lista da Libertadores para as quartas de final, jogos contra o Peñarol. E por conta da lesão, o Michael está fora. Os outros 3, imagino, serão inscritos na vaga. Um do Vitor Hugo, que foi embora, né? Os outros eles podem substituir. O outro do Igor Jesus. O Igor Jesus também está indo embora. Igor Jesus e certamente tá Igor Jesus, não? O Igor Jesus do Flamengo, volante. E também, certamente, na dos contundidos, né? Na do Cebolinha ou na do Vinha. O Flamengo tem jogadores contundidos para tirar da lista. A questão dos contundidos, eu não sei se o Vinha tem condição de voltar a jogar esse ano, parece que não tem, mas uma vez saído da lista, não volta, né? Então, precisa ter essa percepção de vai tirar, ou se é melhor tirar um moleque da base, lá da lista dos 49, porque tem a questão do não pode voltar para a lista em caso de uma recuperação fantástica. Ô, Marinho, me ajuda aí com as outras listas, porque a gente colocou só essa arte bonitona, com um monte de 0, milhões aí, essa arte que você fez, porque você virou flamenguista agora.
E na nossa enquete está dando 75% que essa foi a melhor janela de transferência. E apesar de ser uma janela malvada, eu não acho, não. Acho que a janela de transferência do Botafogo do Cruzeiro foi muito boa. Põe aí os nomes para a gente conversar aqui com o Casagrande para ele dar o voto dele. Porque o Flamengo, eu acho mesmo que foi a reboque das notícias das contusões. Ah, ficou sem lateral esquerdo, contrata um. Ah, tá sem atacante, os dois se machucaram, contrata um. Ah, não sei o quê, foi machucado no meio de campo, contrata um. O Botafogo trouxe o Almada, o Igor Jesus, o Matheus Martins, que eles estão jogando quase sempre de titular. O Vitinho, como disse o Renato, né, lateral direito, estava no Burnley, na Inglaterra, e o Alan. O Cruzeiro trouxe o Cássio, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Peralta, o Wallace, que está jogando muito, Caio Jorge, que fez mais barulho e está jogando menos, e o Lautaro Dias, que virou titular absoluto. E o Palmeiras lá atrás também, nessa mesma janela que ainda não fechou, trouxe o Felipe Anderson, o Giai, e fez uma contratação muito milionária ao trazer o Maurício, tirar o Maurício de um rival local, que é o Internacional. Qual dessas janelas elevou o patamar, Casão? Porque o Flamengo continuou forte, o Palmeiras continuou forte, acho que é o Cruzeiro que virou um time realmente em outra prateleira com essa janela. Eu gosto da janela do Flamengo, do Botafogo e do Cruzeiro. Acho que as três faz o time ficar melhor. Mas a do Cruzeiro faz o elenco do Cruzeiro ficar recheado, principalmente no meio-campo, que já tinha um meio-campo bom antes de chegar Matheus Henrique, antes de chegar o Wallace, o meio-campo do Cruzeiro já estava funcionando. E funcionando muito bem. Então eu acho que a do Cruzeiro foi a melhor janela. Aquela que fortaleceu o time e o elenco. Tem troca. O treinador pode trocar o meio-campo na mesma partida que os caras que vão entrar têm o mesmo patamar técnico, experiência, sabe? Volantes, então, ele tem volantes de todo quanto é tipo. Cara que sai pro jogo, cara mais rápido, cara que, como o Lucas Silva, que toca mais pro lado, que organiza o time. Eu acho o Cruzeiro um time fortíssimo. Esse ano, talvez, não consiga disputar o título, mas o ano que vem, se conseguir manter essa filosofia aí, contratar, pensado, que o Flamengo contratou assim, preciso agora, foi lá, contratou. O Cruzeiro ele foi contratando organizado, né? Foi uma coisa planejada, foi uma coisa que olharam o elenco, olhou o que tinha o que podia estar no mercado, possível contratação, e o dinheiro que tinha na caixa, e foi contratando. Contratou muito bem. E o Botafogo também. O Cruzeiro, na mudança de dono, mudou também o jeito de olhar, né, Alicia? Porque aí é o Alexandre Matos na versão pura. Dá o cheque que eu vou gastar. Pode gastar? Chegou o novo dono do Cruzeiro e falou, trouxe o Alexandre Matos, trouxe meu querido Paulo Pelá e falou, tá aí a chave do Pix, pode começar a fazer. E, de fato, o Cruzeiro, que voltou à Série A no ano passado, fez um campeonato difícil, nesse ano chegou à final do estadual, ainda sob a gestão do Ronaldo, né? Mas depois desse meio de ano se tornou um time, conseguiu se classificar na última rodada da Sul-Americana, né, Tati? Teve um começo bem difícil na Sul-Americana, mas conseguiu se classificar. E nessa segunda parte do ano mais pesada, se coloca, de fato, na possibilidade, por exemplo, de ganhar um título de Sul-Americana, está do lado da chave mais acessível, e no Campeonato Brasileiro sem sustos. Ao contrário, ainda que o técnico esteja ouvindo mais do que ele deveria. Pois é, Marília, eu acho que a contratação do Alexandre Matos, ela dava o tom desde o começo do quanto o Cruzeiro estava disposto a investir. Ninguém contrata o Alexandre Matos para fazer uma gestão ali, né, segurando o orçamento. De você, claro, vocês seguraram o Dudu. Ainda tinha o Dudu nessa história toda aí. Ainda tinha o Dudu nessa história. O pessoal brinca lá no Palmeiras que o departamento de futebol dos sonhos é o Anderson Barros vendendo e o Alexandre Matos comprando. Né? Porque aí, assim, aí é a alegria das contratações e tudo. Eu acho que a janela do Cruzeiro é a que mais gera uma mudança de patamar pelo lugar de onde o Cruzeiro estava saindo, né? Passando por um processo de reconstrução que foi muito austero no começo, né? E eu acho que nisso o Cruzeiro merece um reconhecimento, o trabalho da gestão desde o Ronaldo, em que, assim, desde o começo falou, não tem dinheiro, a gente vai fazer aqui com o que dá.
e fez essa reconstrução de uma forma mais paulatina e agora, né, com um novo dono que está disposto a botar dinheiro, tem um caminhão de dinheiro e isso está dando resultado dentro de campo. No caso dos outros 3 que já estavam ali no topo, eu acho que a janela do Palmeiras até o momento é a pior, porque nenhum desses 3 jogadores que foram caros já deu algum resultado muito incrível dentro de campo, não encaixaram, nenhum deles é titular absoluto. No caso do Flamengo, é muito isso que o Renato falou, foi um pouco de apagar incêndio e o desperdício de poder já contar com esses jogadores num momento muito difícil do ano. Né? O Flamengo sabia que esse mês de agosto ia ser um mês muito duro e foi fazer as contratações na hora que os jogadores começaram a estourar, né? Claro, por se tratar do Flamengo, tem o direito, consegue fazer contratações dessa monta, né? A Ana Thaís Matos falava hoje no Seleção Sport TV que o Flamengo é aquele time que, assim, estoura o pneu do carro importado, não precisa esperar para trocar o pneu, compra outro carro, né? Então o Flamengo ficou sem lateral esquerdo, trouxe o Alexandro, que foi lateral na Copa do Mundo, na seleção brasileira, embora esteja sem jogar desde maio. Mas a janela, para mim, mais impressionante é a janela do Botafogo, porque todos esses jogadores que o Botafogo trouxe hoje são titulares. São caras, assim, o Botafogo montou praticamente um time novo e nem todos eles caríssimos. Né? Fez 2 contratações, as maiores da história, mas fez outras contratações pontuais que foram dando certo ao longo desse novo encaixe. Então, eu acho... Né, o Cruzeiro é o que mais muda de patamar, mas em termos de scouting, o Botafogo me impressiona muito, muito. E o Flamengo a gente vai ver, porque esses jogadores ainda não encaixaram, né? Para a gente saber se uma janela foi boa ou não, não basta olhar os nomes no papel, tem que ver o quanto eles vão encaixar na equipe e o quanto eles vão estar inteiros, porque o Michael, em tese, é uma boa contratação. Se ele ficar 2 meses fora e não puder ajudar o Flamengo, a contratação, né, no final das contas, não deu certo. Então, desses 4, acho que é isso. A janela do Palmeiras é a pior, e pior porque foi planejada, teve tempo, né? O Flamengo entrou aí, chegou aos 45 do segundo tempo na janela, mas trouxe bons nomes, boas reposições, que infelizmente tudo dá conta de que vão realmente ser necessárias de imediato por conta dessa epidemia de lesões aí, como falou o Renato. Só dando uma explicação oficial aqui do meu anjo da guarda, não está na janela do Botafogo nem o Adrielson e nem o Vitinho, porque o clube não anunciou oficialmente, mas eles serão jogadores do Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Então, são 2 chegadas que não só reforçam o elenco, mas que deixam o Botafogo, que esse ano está na disputa de 2. Se no ano passado o Botafogo estava disputando um único título e perdeu, esse ano dá para dizer que o Botafogo segue no pelotão da frente disputando títulos. Tem o São Paulo pela Libertadores daqui a 2 semanas, nas quartas de final, e no Campeonato Brasileiro amanhã joga com Fortaleza essa primeiro contra segundo. Está torcendo por um empate? Olha, para o Flamengo o melhor resultado é o empate, mas é disparado o melhor jogo da rodada. Né? Vamos combinar que é o jogo que interessa a todo mundo que está brigando lá em cima. O Fortaleza, se vencer, o Fortaleza já tem, ele tem 6 pontos em cima do Flamengo. Tudo bem que os 2 têm jogo fora, né? Está faltando um jogo, pode depender desse resultado desses jogos. Estão faltando para os 2, como é que vai ver a situação. Mas para o Flamengo, o melhor resultado é o empate, sem a menor dúvida. Porque se o Botafogo ganha, o Botafogo abre de novo do Flamengo. Aí o Flamengo tem que ganhar do Corinthians para ficar próximo do Botafogo, podendo ultrapassá-lo com o jogo do Internacional, que não tem ainda nem data para ser marcado. Enfim, Botafogo e Fortaleza, para mim, é o grande jogo da rodada, até em termos de futebol mesmo, né? O Botafogo é um time que é gostoso de ver jogar, inegável isso. O Arthur Jorge bota esse Botafogo para cima mesmo, time corajoso, vai para dentro e fora de campo. No Newton Santos é ainda mais difícil de ser batido, o jogo é no Newton Santos. E o Fortaleza é o nosso Leicester. O Fortaleza realmente é a grande surpresa do campeonato e também é um time gostoso de ver jogar. O Vojvoda também bota aqui esse Fortaleza para ser insinuante, mesmo jogando fora de casa. É o grande jogo da rodada para mim. Mais importante até do que o Flamengo e Corinthians, embora Flamengo e Corinthians reúnam as 2 maiores torcidas do país e tenha interesse nas 2 pontas da tabela, né, do rebaixamento e da briga pelo título. Mas para mim o grande jogo da rodada é esse Botafogo e Fortaleza, e eu acho, é apenas impressão, que o Botafogo vai ganhar do Fortaleza.
embora eu vá torcer pelo empate. Além do que, a partir de agora, Casagrande, a gente vai ver a diferença dos times que ganharam o troféu de honra do calendário. Botafogo e Fortaleza não jogaram nesse meio de semana, enquanto outros times jogaram. Então, a gente vai ver 2 times que jogam bem, que passaram a semana treinando. Então, não tem desculpa, não tem ninguém que foi poupado, ninguém que vai jogar na quarta, ou que jogou na quinta, ou teve um dia mais de descanso que o adversário. Dessa vez, a gente vai 2 times que estão disputando o título, jogando a Vera pela essa ponta da tabela. Vai ser, para mim, é o grande jogo do campeonato até esse momento. O grande jogo do campeonato até esse momento vai ser Fortaleza e Botafogo. São os 2 primeiro e segundo colocados, para minha visão, os 2 que jogam melhor, os 2 são mais corajosos, os 2 que vão para cima, tanto em casa como fora. Eu acho difícil, viu, Renato, ter um empate. Eu acho que sai um vencedor aí. Porque os 2 times querem ganhar, os 2 times jogam para ganhar. Se tiver um empate, é aquele empate 2-2, sabe? Todo mundo faz gol e acaba o juiz acaba o jogo e os caras, empatou. Nem percebem que empatou. Porque eu acho que os 2 vão para cima, os 2 vão querer ganhar, e são 2 times que eu gosto muito de ver jogar. Cara, eu acho o Botafogo em casa muito forte. Eu coloco um favoritismo mínimo pro Botafogo, porque joga em casa. Mas o time do Fortaleza é muito bom, muito bem treinado, né? É muito bem treinado pelo Vojvoda. É um time... cara, se você vacilar, ele coloca a intensidade dele no jogo. É difícil outro time demora para entrar no jogo de novo. Porque o Fortaleza fica acelerando o jogo e o outro time fica no sufoco. Vai ser um grande jogo. É muito interessante, né? Inédito, a gente vai ver o Fortaleza com um jogo a mais entrando em campo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Não é. Fortaleza com jogo a menos. Com jogo a menos, então. Exato, um jogo a mais vai fazer, eu quis dizer. Mas a gente está vendo, além do cenário inédito de vê-lo na liderança do Campeonato Brasileiro, é ver como o Vojvoda, Alicia, vai lidar com isso. Porque a gente já tem um tempo de Vojvoda no Brasil, ainda bem, e um cardápio de coisas diferentes que ele é capaz de propor. Eu fiz bastante jogo do Fortaleza esse ano por conta da Sul-Americana, e não é igual o Fortaleza em casa e fora. O Fortaleza tem sido um time que sabe defender resultado. É um time que larga mão, por exemplo, da posse de bola, que era no começo uma característica do trabalho do Vojvoda, para ser um time mais agudo, né? Muitas vezes o Fortaleza, o time que tem menos posse de bola no Campeonato Brasileiro é o Fortaleza. Não é, deve ser o Atlético Goianiense. Não. A menor média de posse de bola do Campeonato Brasileiro é a do Fortaleza. Então, é um time com mais truques para serem colocados em campo. Eu quero ver como é que o Vojvoda vai se comportar, sendo ele o líder, ele o alvo. Pois é, eu acho que é um lugar diferente para o Fortaleza e para o Vojvoda, né? Como você falou, o Fortaleza esse ano mostrou versatilidade. Isso que é interessante da gente ver o trabalho longevo de alguns treinadores, que aí a gente começa a ver, né, separar os homens dos meninos para saber quem é que sabe se adaptar ao cenário de cada ano. O Fortaleza desse ano me parece um time bem mais pragmático. E é um time, né, ao contrário de alguns outros que a gente está vendo até brigando ali para não cair, que vence até quando não joga bem. Né? Foi o caso do jogo contra o Corinthians. O Fortaleza não jogou bem contra o Corinthians. Se bobear, o Corinthians jogou melhor e teve mais oportunidades. Mas não à toa, eles estão em pontas diferentes da tabela. Né? Então, o Fortaleza consegue, como você disse, segurar resultados. Tem feito isso com contratações pontuais de jogadores já um pouco escanteados naqueles clubes que hoje disputam a liderança com Fortaleza. Né? Então, contrata bem, tem um bom scouting, se adapta bem. E é um time que viaja muito, né? Eu falo isso toda vez sobre o Fortaleza, isso não pode ser ignorado. O Fortaleza viaja 20, 30, 40 mil quilômetros a mais do que os seus adversários do Sudeste. Praticamente toda partida do Fortaleza envolve uma viagem de média distância, né? Ao contrário dos times que estão no Rio e em São Paulo, porque o Fortaleza está sempre precisando vir ao Sul ou Sudeste, e na Copa Sul-Americana então nem se fala. Então, é um clube que consegue gerenciar alguns desafios que os seus adversários não enfrentam, e agora vai precisar mostrar se consegue enfrentar o desafio de ser vidraça. Né? Não passou por isso ainda. Né? É um clube que, para quem, por exemplo, o vice da Sul-Americana foi muito bem recebido, inclusive pela torcida, foi celebrado, foi aplaudido. Agora, com essa expectativa, né, que vai se criando,
vai ser interessante ver. A gente viu isso um pouco no ano passado com o Red Bull Bragantino, que vive circunstâncias completamente diferentes, é um time com muito pouca torcida, não é um time que bota 50 mil pessoas no estádio, né, e que vai ser empurrado pela sua torcida. Mas o Bragantino teve oportunidades no ano passado de assumir a liderança do campeonato, inclusive abrir alguma distância, e toda vez batia na trave. Na hora que tinha oportunidade de assumir a liderança, perdia ou não conseguia, né, derrubar ali Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Vai ser interessante ver se o Fortaleza, agora que chegou lá, vai conseguir se manter. Porque a gente sabe, não é à toa que são praticamente os mesmos clubes sempre que vencem esses grandes campeonatos. Chegar é difícil, se manter é mais difícil ainda. Então vai ser uma briga muito boa. Eu também acho que é o grande jogo da rodada, inclusive pela qualidade do futebol que eu imagino que a gente vai ver com essas duas equipes aí lutando para segurar a ponta do campeonato.